começando mais um episódio do Gere Vidas, Gere Amor. Vamos falar um pouquinho hoje sobre consolidando a família nos tempos atuais. Mas antes de nós começarmos, eu quero me apresentar, porque talvez você não me conheça. Eu sou a Priscila, sou casada com o Allaston e sou mãe do Enzo. Sou casada há quase 12 anos e meu filho tem 4 anos. Eu estou aqui nos Estados Unidos há praticamente 3 anos. O sonho americano é um sonho que existia apenas no meu coração, não no coração do meu marido. E aqui nós já começamos o nosso assunto. A família precisa remar para a mesma direção, porque a família é um barco só. Não tem como o barco se dividir ao meio. Então, o barco tem que seguir para o mesmo rumo. Então, você, marido, e você, mulher, precisa, cada um com o seu remo, conduzir para a mesma direção. Porque se um rema para um lado e o outro rema para o outro, a família afunda ou você vai ficar girando. Vai ficar andando em círculos. Isso não vai fazer bem para você. Então, o sonho americano nasceu no meu coração e levou alguns anos para nascer no coração do meu marido. Mas Deus foi moldando, Deus foi fazendo as coisas acontecer e cá estamos. Esse assunto sobre consolidando as famílias nos tempos atuais é um tema muito difícil para ser tratado. Eu acho difícil porque eu me vejo no caminho da consolidação. Não me vejo ainda com o processo concluído da consolidação. Apesar de eu estar casada há 12 anos, mas eu acredito por nós sermos um casal jovem, nós ainda estamos construindo essa consolidação. Porque ainda nós estamos vivendo fases diferentes da nossa vida. Nós éramos 2 há 4 anos atrás, agora nós somos 3. E além de nós sermos 3, nós estamos num outro país, numa outra cultura, imersos numa outra realidade. Então ainda me vejo nesse processo de consolidação, mas todo esse processo de consolidação trouxe experiências maravilhosas na nossa vida e eu quero compartilhar um pouquinho com você, porque eu acredito que quando a gente compartilha aquilo que Deus faz na nossa vida, edifica a vida do outro e às vezes faz o outro enxergar que ele não tem um problema tão difícil, que outras pessoas também já passaram por isso e que se a outra venceu, você também vai vencer. Então tenha fé. O consolidar no dicionário quer dizer que é uma coisa firme, fortalecida, estável, endurecida e sólida. A gente já aprendeu na escola os estados líquidos da água, sólido, líquido e gasoso. E você sabe que o sólido é o gelinho, né? Então, o que essa imagem do gelo traz para nós? O gelo traz para nós uma pedra de gelo maciça, sólida, firme, dura, resistente até certo ponto, ela demora um pouquinho para se desfazer, para se derreter. E diante desse cenário me vem à mente aquela musiquinha de que quando nós cantávamos nos cultinhos infantis, né? Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Então vem essa musiquinha na minha cabeça quando a gente fala do estado sólido, porque vem de rocha. Então, você construir algo sobre a rocha. E o que seria essa rocha? A rocha é a palavra de Deus, é a fé, é a confiança em Deus. Então, nós passamos por momentos na nossa vida aonde vem coisas externas para nos derrubar, para nos colocar em descrédito, para nos colocar em dúvida. Uma das coisas que mais eu passei na vinda do Brasil para os Estados Unidos, chegando aqui, foi uma crise de identidade. Então, eu tive uma dificuldade em conseguir me achar. Eu já vim um pouco perdida do Brasil em relação a isso, porque a maternidade me trouxe essa crise de identidade. Então, eu não sei se você que está me assistindo é mãe, se você passou por essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade no meu período de pós-maternidade. Eu me vi perdida de mim mesma, porque eu tive dificuldade em conseguir adaptar a minha vida com a chegada dessa criança. Então, eu me vi perdida porque eu nunca deixei de trabalhar fora e eu agora estava em casa, era uma dona de casa, eu nunca passei por isso, nunca fui dona de casa, sempre trabalhei fora, tinha uma criança dependente de mim a todo tempo, tinha meu esposo, eu tinha minha casa para cuidar e eu mesma ficava em último plano.
Então eu tive muita dificuldade em conseguir adaptar essa rotina na minha vida. E quando eu vim para cá, eu ainda estava com essa dificuldade e agora me via assim tendo que correr atrás de readaptar com uma outra realidade, de cultura, de língua. Os horários aqui são diferentes, hábitos alimentares, a própria profissão, nada a ver com o que eu fazia no Brasil, com a minha formação profissional. Então, muitas adaptações. Igreja muito diferente da que eu vinha do Brasil. Então, muitas coisas a serem adaptadas para ser gerenciada com os problemas que eu já trouxe do Brasil para cá. Então, essa crise de identidade me gerou uma busca muito grande, muito incessante por Deus me ajudar a resolver. Porque eu estava sozinha, eu ainda não tinha um pastor, um líder para poder me orientar, para poder me conduzir. E eu me senti muito perdida, para que caminho seguir, com quem conversar, como resolver, o que fazer. E foi nesse momento onde eu busquei mais a Deus e pedi a ajuda de Deus, porque eu não tinha a quem recorrer. E foi nesse período maravilhoso que eu vivi com o Senhor que Deus foi me mostrando muitas coisas. Fez eu me conhecer mesmo através da palavra, através da oração. Muitas vezes eu lia a Bíblia e falava, Senhor, eu não estou entendendo nada, não entendi o que esse versículo quer dizer. Se o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo, eu não entendi, então não estou conseguindo discernir. E aos poucos o Senhor e o Espírito Santo de Deus foi falando ao meu coração e eu pude começar a compreender a palavra de Deus de uma forma diferente. E que hoje eu procuro compartilhar com as pessoas esse meu entendimento que eu tenho sempre quando eu busco e quando eu leio a palavra de Deus. E é isso que eu quero te encorajar. Se você não tem um amigo, se você não tem um pastor, se você não tem a família próximo a você, não é só por isso que você está sozinho. O Senhor está sempre à sua disposição. Basta você procurá-lo, que Ele vai estar ali para te ajudar. Ele vai falar ao seu coração. Você precisa ler a palavra, você precisa orar. Não existe um protocolo para oração. A oração é uma conversa. Então, converse com o Senhor da forma que você se sentir melhor. Da forma como você se sentir à vontade, como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. E Ele vai te ouvir. Nós sabemos que nós passamos por tantos pesos de responsabilidade. E aqui a palavra sólido, ela fala sobre a questão de ter... ela tem um corpo, uma resistência a forças externas. Então, ela é maciça, ela é consistente o suficiente para poder resistir às forças externas. E essas forças externas, ela pode ser o atrito. O atrito, ela pode vir, o teu atrito com o teu marido, com a tua mulher, ela pode existir por opiniões dos outros ou por opiniões diferentes entre você e ela. Nós somos diferentes em tudo. Deus nos fez diferentes em tudo. Então, é normal, não é só porque nós somos casados que nós vamos concordar com todas as opiniões um do outro. Nós podemos discordar, mas nós precisamos estar alinhados. E como que nós fazemos esse alinhamento? Através do diálogo. Então, você e a sua esposa, marido, mulher, vocês precisam sentar, precisam conversar, precisam ter um diálogo. Se sentou para conversar e o negócio esquentou, vamos deixar essa conversa para outra hora, não é o momento de nós conversarmos sobre isso. Mas o diálogo precisa existir para que vocês quebrem o atrito, para que exista menos atrito possível, porque o atrito, ele vai quebrar essa consistência, essa solidez que existe entre vocês. O peso da responsabilidade, porque o peso é uma outra força que pode danificar essa estrutura sólida. O peso da responsabilidade também precisa ser dividida, não só dos afazeres domésticos, mas a responsabilidade com os filhos, com as coisas de casa, com as contas, com as tomadas de decisão. Os pesos precisam ser divididos. A pressão também é uma outra força externa. A pressão, ela tem a ver com a pressão de resultados. Muitas vezes as pessoas veem isso, vem muito da família. Nossa, você já tá com tantos anos e você não tem nada, você não tem um carro, você não tem uma casa, você não tem uma formação, você não tem isso, você não tem aquilo. Então, a pressão vem por resultados. E uma das coisas que eu aprendi nesse meu período de crise é que eu tenho que ter consciência e ser firme do que eu sou em Deus, porque Deus é a pessoa que mais me conhece, que melhor me conhece.
Então, as opiniões, as pressões externas, elas não podem me ferir, não podem me atingir. Eu sei que é muito difícil trabalhar isso, porque não é porque eu tô falando pra você, por isso que hoje até eu postei sobre esse vídeo, sobre esse processo que o Gere Vidas está fazendo, e é uma faca de dois gumes, porque tudo que eu tô falando pra você não é só pra você. Ela corta em mim primeiro, ela fala comigo primeiro, porque essa consolidação da família, ela não é um estalo de dedos, ela é um trabalho diário. Então tem dias que a gente vai errar, tem dias que a gente vai discutir, que a gente vai brigar, que a gente vai dar ouvido à opinião dos outros, mas tem dias que a gente vai estar mais firme e mais conciso para barrar aquilo. Então é um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento. Então, e o tempo vai nos dizer isso, se nós estamos consolidando ou não estamos consolidando. Mas o que eu quero deixar para você é em Mateus 7, do 24 ao 27, vai falar sobre essa musiquinha que eu cantei para você, aonde Mateus fala que não é para você construir a casa sobre a rocha, não é para você construir a casa sobre a areia, e sim sobre a rocha, porque a rocha, ela tem fundamento, e o nosso fundamento é a palavra de Deus. Então, na sua dúvida, na sua dificuldade, que você possa estar buscando na palavra do Senhor a resposta. Nós estamos passando por um momento difícil, de crise, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo com essa pandemia. E o que fazer? O que fazer? O que fazer? Orar e ter fé. Não há um momento mais oportuno e mais correto para exercitarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus do que esse momento. Nós precisamos fazer aquilo que é colocado às nossas mãos. Corrermos atrás do prejuízo, fazermos contato, fazermos a nossa parte. Mas o restante é o Senhor quem faz. É o Senhor que direciona, é o Senhor que providencia. Então nós temos que fazer a nossa parte. Depois de nós buscarmos no Senhor a direção, através da palavra, através da oração, nós precisamos manter o diálogo dentro de casa, para que nós possamos firmar esses fundamentos, para que nós possamos trocar experiências com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, para que nós possamos ter esse processo de consolidação sempre em andamento. E em Provérbios 10:1 diz que nós devemos alegrar o Pai nosso Deus. Então que você possa colocar como tarefa diária tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você é, que você possa refletir se isso que você é, que você faz, tem agradado ao Pai. E que através desse agrado que você dá ao Pai, o seu coração vai ganhar paz e você vai ganhar um fôlego sobrenatural de fé e confiança no Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família e que nós possamos seguir nesse processo de consolidar a nossa família nos pés do Senhor, nessa rocha, nessa palavra do Senhor, nesse fundamento que não é movido por nada, é resistente a tudo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família e nós nos vemos logo mais. Bye!